Luias. Diga glória a Jesus. Vamos abrir no livro do profeta Obadias. Profeta Obadias. Glória a Jesus. Pode procurar que tem. Diga glória a Jesus. No meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Diga glória a Jesus. Glorificado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Aleluias. Irmãos, Deus só nos deixou um livro, só um. Diga glória a Deus. Um livro, chamado Bíblia, só um. Então o crente tem que saber a palavra do Senhor, tem que saber de trás para frente, de frente para trás, tem que conhecer. Irmãos, esse negócio de crente, que só fica lendo assim, os evangelhos, aqueles textos assim bem mais fáceis, etc e tal. Irmãos, isso está errado. Isso é comodismo, infelizmente um comodismo pernicioso só para as coisas de Deus. Irmãos, então a pessoa tem que se aprofundar, não pode ter preguiça. Irmãos, para ler os profetas do Velho Testamento, é necessário ter um livro de apoio que explique o porquê que o profeta estava falando aquilo. Porque você ler assim de cara, aproveita-se muito pouco, porque é difícil. Difícil, mas não é impossível. Tem que se esforçar. Diga glória a Jesus. Tem que sempre ter um comentário junto, que auxilie na leitura da palavra de Deus. Por isso hoje nós vamos ler o profeta Obadias, e você vai entender. Fala para o mundo do lado assim, você vai entender. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Diga glória a Jesus. Então, acompanhe a leitura comigo em nome de Jesus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Nós vamos ler todo o livro, são apenas 21 versículos, um livro bem curtinho. Vou explicar para os irmãos o que o profeta está falando. Nós estamos vendo nas quintas-feiras o estudo do livro de Gênesis. Nós já vimos que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, mas muito diferentes entre si. Esaú era o primogênito, deveria ter alcançado a bênção de Deus, que naquela época era para o primogênito, para o filho mais velho. Só que Esaú, como diz lá em Hebreus capítulo 12, ele foi fornicário, profano. Ele não valorizou as coisas espirituais, ele valorizou os prazeres da carne, os prazeres de satisfação imediata, e desprezou as bênçãos de Deus que têm um peso eterno. Ele foi rejeitado, glória a Jesus. Por causa disso ele perdeu a bênção, ele perdeu a primogenitura. Aleluia. Diga glória a Deus. Vou ter que ficar um pouquinho mais longe, mas já chega o microfone sem fio de volta. Diga glória a Jesus. Ele perdeu a primogenitura, perdeu a bênção de Deus. Jacó ficou com a bênção no lugar. Irmãos, Jacó teve que fugir de casa, teve que ir para Padã Arã, o lugar de onde Abraão tinha vindo, onde tinha ali a parentela. E daí Jacó foi lá e acabou se casando e ficou na casa do sogro por 20 anos. Daí um dia ele teve que voltar, ele teve que encarar seu irmão de volta. Seu irmão queria matá-lo, mas Jacó passou a noite em oração no val de Jaboque. Val quer dizer um riozinho lá que chamava Jaboque. Ele passou a noite lutando com Deus. Veio um varão, um anjo que personificou, ficou como se fosse uma pessoa, assim palpável, de carne e osso. E daí foi uma luta, mas uma luta corpórea. A nossa luta em oração é em espírito. A de Jacó não, foi uma luta corpórea mesmo. Mas Jacó alcançou a bênção e houve uma reconciliação. Mas não foi assim uma reconciliação plena, porque os irmãos nunca mais puderam morar juntos. Eles eram muito diferentes entre si. Diga glória a Jesus. Irmãos, aconteceu o seguinte: desses 2 irmãos nasceram 2 nações. De Jacó veio a nação de Israel, de Esaú veio a nação de Edom. Edom era um país bem pequenininho, perto de Israel.
É um país que não existe mais hoje, já foi destruído pela profecia de Obadias, inclusive. Diga glória a Jesus. Então, a nação dos Edomitas, Edom, o povo descendente de Esaú, e a nação de Israel, os descendentes de Jacó. Irmãos, aconteceu que houve uma parcial reconciliação entre Esaú e Jacó, mas os descendentes de Esaú levaram essa história dessa traição de Esaú por Jacó. Se bem que começou tudo com Esaú mesmo, Jacó não agiu completamente certo, mas quem começou este pecado foi Esaú. Os descendentes levaram uma história invertida, uma história mal contada, tomaram as dores para si, e os edomitas, quer dizer, os que moravam no país de Edom, ficaram com um ódio, um rancor, um recalque terrível do povo de Israel. Irmãos, e a história foi caminhando, e até que chegou no ano 586 a.C., quer dizer, há 2.500 anos atrás. Neste ano 586 a.C., tinha um grande país que se chamava Babilônia, que era onde é hoje o Iraque. Para os irmãos verem que, irmãos, o mundo é muito repetitivo. Há pouquíssimo tempo atrás tinha a guerra do Iraque mandando bom para Israel. Irmãos, Babilônia e Israel já brigavam 2.500 anos. Por isso que diz certo o livro de Eclesiastes que o que é já foi, e o que é de ser já foi também. Diga glória a Jesus. Irmãos, então ali, Nabucodonosor, ano 586 a.C., invadiu Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. Nessa época que viveu o profeta Jeremias, que tanto chorou por causa disso. O profeta Ezequiel foi um dos que foram levados para o cativeiro e foi para a Babilônia, só que viveu no meio do povo. O profeta Daniel foi levado para a Babilônia, só que ele viveu na corte de Faraó. Então todos esses viveram ao mesmo tempo, sofreram as mesmas coisas por causa deste tal cativeiro na Babilônia, essa invasão de Nabucodonosor. Irmãos, aconteceu o seguinte: o povo de Edom morava bem pertinho de Israel, e tinham esse ódio tremendo. Eles viram que a Babilônia estava chegando, que ia invadir e que ia destruir. Eles foram até Jerusalém para ver a destruição. Eles foram lá e se regozijaram com a destruição, como se eles dissessem para os babilônios assim: destrói mesmo, mas destrói para valer. Irmãos, e os edomitas, eles ficavam nos arredores de Jerusalém, e quando um judeu conseguia porventura fugir, mas foi um cerco de 3 anos, o povo quase morreu de fome dentro de Jerusalém. O rei Zedequias, que vivia na época, teve os seus 2 olhos vazados pelo rei da Babilônia. Os seus 2 filhos foram mortos na frente dele. Foi uma coisa horrível. O livro de Lamentações de Jeremias narra essa destruição da cidade. Os edomitas estavam lá se regozijando. Irmãos, e quando alguém fugia, os edomitas capturavam para entregar para os babilônios. Foi uma coisa terrível. O Salmo 137, versículo 7, diz assim: ai de ti, Edom, porque no dia da queda de Jerusalém, tu te regozijavas. Os edomitas, então, eles ficaram felizes com isto. Irmãos, e Deus viu. Fala para o irmão do lado: Deus viu. Deus viu o que os edomitas fizeram. Irmãos, só que um pequeno detalhe: os edomitas não eram Israel, os edomitas não eram povo de Deus, não eram nada. Deus viu e era um povo ímpio, como se fosse hoje assim, a Índia, cuja maioria da população adora um deus Brahma, ou outros 4.000 deuses que tem na Índia. Eles não são de Deus. Eles não são de Deus, no sentido assim, não entregaram a vida a Jesus, mas Deus manda neles, quer eles creiam que Deus existe ou não, porque Deus manda no universo e manda na tua vida também. Fala isso para o mundo lado: manda na tua vida também. Irmãos, ali são profetas do Velho Testamento que pregaram só para os gentios. Foi Obadias que pregou sobre a destruição de Edom, foi Naum que falou sobre a queda de Nínive, e foi Jonas que foi para pregar para a salvação, a conversão de Nínive. Quer dizer, mesmo no Velho Testamento, Deus falava para os profetas falarem para os estrangeiros. Irmãos, lá fora tem espírita, tem ateu, que seja o que quiser, existe um Deus que manda nele. O sujeito ateu diz assim: Deus não existe. E é Deus que fez ele nascer, que vai fazer ele morrer e que sustenta ele em pé por quanto tempo Deus quiser. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor.
Então, irmãos, o povo de Edom viu isso no ano 586 a.C., a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, se regozijaram. Irmãos, eles eram parentes próximos, filhos de irmãos. Então era uma encrenca de família, era uma coisa horrorosa, só que virou uma encrenca nacional isto. Deus viu, passou um pouquinho, Deus levantou um profeta. É assim que Deus faz até hoje. Diga glória a Jesus. Por isso que esse negócio de ser profeta não é fácil. Irmãos, primeira coisa, a pessoa faz algo errado. Segunda coisa, Deus vê. Terceira coisa, Deus levanta um profeta. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus levanta o profeta para falar o que precisa ser dito. Graças a Deus, Deus tem os seus profetas até hoje. E precisa, Provérbios capítulo 27, não havendo profecia, o povo se corrompe. Precisa, 1 Coríntios 14, texto do Novo Testamento, um capítulo inteiro falando sobre o dom de profecia. Diz lá, falem 2 ou 3 profetas e os demais julguem. Quer dizer, os profetas têm que falar de Deus, falar o que Deus quer que seja dito. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus levantou Obadias, vamos ler. Vá lá para o texto, você vai ter que fazer agora uma força mental e espiritual para entender, sem preguiça, por favor. Diga glória a Jesus. Olha para o mundo do lado, vê se ele está voando. Se está voando, manda ele assim, pousa. Vamos ler Obadias. Diga glória a Jesus. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. O sentido do versículo 1 é assim: Deus tinha uma contenda com a nação de Edom. Esta contenda era como se fosse um julgamento no júri, tribunal do júri. Então era um julgamento que tinha que ser público. Então Deus mandando um arauto para proclamar para todas as nações, esse arauto era o próprio Obadias, para dizer, e ele tanto disse que escreveu e está conosco até hoje, era para dizer, era para tornar público. O que Deus quer fazer é para ser público. Diga glória a Jesus. O que Deus quer fazer, os atos de justiça de Deus têm que ser manifestos. Diga glória a Jesus. Não quer que os outros saibam o que você fez de errado? Não faça nada errado então. Diga glória a Jesus. Porque se você faz algo errado, Deus faz alguém levantar e falar do alto dos telhados. Mateus capítulo 10, diga glória a Jesus. Irmãos, isso é bíblico. Diga glória a Deus. Deus levanta o profeta para falar para o mundo inteiro o que Deus ia fazer contra Edom. Continuando, versículo 2: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Irmãos, era uma nação minúscula. Esse sentido, tu és muito desprezado. Tem algumas traduções que os irmãos estão lendo que diz assim: tu serás muito desprezado. Quem tem essa tradução, levante a mão. Essa é a tradução mais moderna e melhor. Tu serás desprezado. Era uma nação pequena. Na época eles não eram propriamente desprezados, porque eles eram muito soberbos. Tem outros textos, inclusive os textos de Salomão, que falam dos sábios de Edom. Existiam homens de Edom que eram tidos como muito sábios. A nação de Edom era bem pequena. Eles moravam num espaço de pedras imensas. É um lugar que se chama Petra. Por isso que tem até alguns grupos musicais que se chamam Petra e falam disso. Era onde Edom morava. É uma cordilheira de 24 quilômetros por 32 quilômetros. Esse é o tamanho de Edom, minúsculo. Para eles é grande, irmãos. Para termo de Brasil, isso é desse tamanico. Diga glória a Jesus. São pedras muito altas, são rochas de até 600 metros de altura, cheios de cavernas, e tem uma entrada só por essa cordilheira. Irmãos, para 2.500 anos atrás, quem morava lá se achava assim inatingível, porque morava numa cordilheira de pedra pura, que só tinha um lugar para entrar. Era só por uns soldados para derramar umas pedras em cima de quem passasse por lá. Não entrava nunca. Só se Deus quisesse. Diga glória a Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, daí chega o versículo 3: a soberba do teu coração
te enganou. Uma das frases mais conhecidas do livro de Obadias, que tem alguns que, além do que, nunca ouviram. Fala assim: misericórdia. Leia a Bíblia, por favor. Diga glória a Jesus. A soberba do teu coração te enganou. Irmãos, soberba é pecado seríssimo. Provérbios 16, 14, acho. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Salmo 19, também da soberba livra o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então eu ficarei limpo e serei livre de grande transgressão. Soberba, o que é? Pessoa que se acha, gente de nariz empinado, gente que se acha melhor do que os outros, gente que está na igreja, e o pastor vai falando assim, palavra meio dura, e fica dizendo assim: fala mesmo, pastor, porque esse povo precisa ouvir. É para você também. Fala para um lado, é para você também. Diga glória a Jesus. Soberba, gente que acha, pastor, pastor, sabe, eu não entendo como que esses miseráveis pecadores não estão melhores ainda. Nem você. Fala assim: misericórdia. Diga glória a Jesus. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, e que diz no seu coração: quem me derribará por terra? Era o que os edomitas diziam um para os outros: quem me tira daqui? Quem me conquista? Olha a resposta de Deus, versículo 4: se te elevares como águia, pássaro que voa nas maiores alturas, inclusive tem águias naquela região, naquelas montanhas. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho como as estrelas, de lá eu te derrubo, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem tem que edificar a tua vida é o Senhor. Quem tem que te levantar é o Senhor. Porque se você se levantar na força da tua carne, Deus te derruba. Diga glória a Jesus. É Deus que tem que edificar a tua vida. Por isso que o homem tem que andar no temor de Deus. Versículo 5: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído. Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? O profeta está dizendo assim: quando vem ladrão, ele não rouba tudo o que está na casa, leva até os colchão, a cama, o bujão de gás. Não, ele leva o que é de valor. Vindimador significa o seguinte: plantação de uvas, parreiras, aquele monte de parreira assim. Quando a pessoa vai colher, quando tem uns cachinhos muito mequetrefe, deixa para trás, deixa aquilo lá. Inclusive na época do Velho Testamento, deixava mesmo porque os pobres poderiam pegar aquilo. Mas olha o que diz o versículo 6: mas como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Irmãos, o sentido do versículo é o seguinte: Obadias é o menor dos profetas menores, é o menor livro da Bíblia, tem apenas 21 versículos. Na Bíblia tem profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tem 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos os outros têm livros um pouquinho maiores. O de Obadias é o menor deles. Irmãos, essa profecia de 500 e pouco antes de Cristo se cumpriu cabalmente no ano 125, 126 antes de Cristo. Pode ser profeta menor, mas o que ele falou se cumpriu completamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, existe isso. Até hoje existem profetas maiores, com maior revelação, com maior discernimento, com maior poder, com maior eloquência, com maiores sinais. E existem profetas menores, gente que fala menos, gente que profetiza só de vez em quando. Mas se é de Deus, tanto o menor quanto o maior são de Deus, e tem que ter temor e tem que ter reverência, porque se a palavra saiu da boca de Deus, ou de profeta maior ou menor, Deus cumprirá esta palavra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o versículo 6 diz o seguinte:
edomitas, eles eram ladrões, aqueles povos da antiguidade que pilhavam os seus vizinhos. Eles iam em bandos, atacavam os viajantes, atacavam os vilarejos, e eles saqueavam e roubavam. Então eles tinham muitas coisas valiosas guardadas naquelas cavernas. Irmãos, e quando realmente eles foram invadidos por um povo que se chamava os nabateus, isso em 100 e tantos antes de Cristo, há 2100 anos atrás, diga glória a Jesus. Como os edomitas eram um povo de saque, então os nabateus escavocaram aquelas cavernas, tudo para achar as riquezas, e levaram tudo. Irmãos, o que o profeta disse foi verdade. Se viesse um ladrão, roubava o valioso e ia embora. Os tais nabateus que vieram pela palavra de Deus, eles levaram tudo. Diga glória a Jesus. Porque Deus tinha dito, o que Deus fala se cumpre. Fala isso para o irmão do lado, o que Deus fala se cumpre. Versículo 7, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Irmãos, o que aconteceu com os edomitas foi o seguinte: edomitas ou idumeus, se os irmãos forem lá para o Novo Testamento, Mateus, Lucas, fala da Idumeia, era o nome na época de Jesus deste lugar, só que infelizmente os edomitas já tinham morrido todos, deixaram de existir como nação. Os irmãos vão ver no final da profecia. Diga glória a Jesus. Os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. A nação de Edom tinha os seus aliados, que na época eram todos inimigos de Israel, eram os filisteus, eram os amalequitas, eram todo aquele povo que a gente lê na Bíblia, que sempre se levantava contra Israel. Eles eram aliados, só que no dia deste ataque dos nabateus, todos os aliados de Edom o traíram e acabaram entregando na mão. Irmãos, os edomitas foram tirados das suas cavernas. Os poucos que sobreviveram foram levados em cativeiro para outro lugar. Exatamente o que eles se alegraram de ter acontecido com os judeus. O que eles ficaram vendo foi o que aconteceu com eles. Falam assim, misericórdia. O livro de Provérbios diz assim: não te alegres quando o teu inimigo cair, para que o Senhor não veja isso e não retire de sobre ele a sua ira. Meu amado, não fique alegre quando alguém cai, mesmo que seja alguém ruim, alguém mau, alguém que apronta. Quando cair, meu amado, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Diga glória a Jesus. O livro de Judas diz assim: tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Irmãos, os edomitas se alegraram com a queda do povo de Deus. Meu amado, tem irmãos, crentes, pastores famosos da mídia aí, aprontaram, saíram fugidos, fizeram coisa, dinheiro escondido, não sei o que, foi para cadeia, etc e tal. Irmão, e a televisão deita e rola, fala, nunca fala de crente. Quando acontece escândalo, aí fala o dia inteiro. Fazem misericórdia. Irmãos, não entre nisso, não seja você mais um para falar. Diga glória a Jesus, tenha misericórdia, ore por eles, diga glória a Jesus. Sempre assim, quando alguém cai, ele pode até ter feito coisa boa, mas quando ele cai, nada mais presta, daí tudo pode ir para o lixo. Fazer misericórdia. Meu amado, tenha misericórdia da parte de Deus. E outro, irmãos, se regozijar quando alguém está caindo e ser mais um a tirar pedra. Deus vai ver. Fala isso para um lado, Deus vai ver. Deus vai ver. Irmãos, o que o livro de Obadias está dizendo é o seguinte: o povo de Deus pode sofrer. O povo de Deus estava sofrendo na mão de Nabucodonosor e estava indo para o cativeiro, mas era tratamento de Deus. Só que os tratamentos de Deus não são destrutivos, mas são corretivos. Meu amado, o servo de Deus, se ele apronta alguma, ele leva mesmo, porque Deus se encarrega disso. Só que ele é de Deus, ele ainda vai se levantar, porque Deus vai levantá-lo. Diga glória a Jesus. Agora não seja um a se alegar com isso, porque senão passa uns anos daqui, um pouco aquele que aprontou e deu escândalo, está levantado em pé, pela misericórdia de Deus, como Paulo que perseguia a igreja. Diga glória a Jesus. E quem se alegrou com a queda depois vai passar pelo mesmo, por obra e juízo de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 7 continuando: os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti,
Os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, capital do país de Edom, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Versículo 10. Até o versículo 9, Deus estava dizendo o que ia fazer. Versículo 10, Deus vai dizer por que Ele vai fazer isso. Diga glória a Jesus. Sempre que Deus manda um profeta na unção do Senhor, Deus diz o que vai fazer e diz o porquê. Diga glória a Jesus. É como se fosse uma sentença judicial em que dá pena, mas diz a razão. Olha o que diz o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Irmão Jacó, o povo de Israel estava indo para o cativeiro na Babilônia por justas e sensatas razões. Aprontaram todas, foram idólatras, queimaram os filhos no fogo, aqueles deuses horrorosos que existiam há 2.500 anos atrás. Fizeram de tudo para provocar a ira do Senhor. Deus se irou e mandou o povo para o cativeiro. Só que o Edom gostou, ficou rindo disso. Deus se irou, porque, irmãos, é assim. Você é um crente caído, Deus usa de juízo com você, mas Deus te ama. Deus usa de juízo com você, mas Deus te quer. Você é de Deus. Deus pode pôr a mão em você, ninguém mais. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Deus guarda o seu povo. Fala para o irmão do lado, Deus te guarda. Louvado seja o Senhor, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. Fala para nós assim, misericórdia. Irmãos, por isso que você tem que ser de Deus. Você tem que entregar a vida a Jesus. Por quê? Porque se Deus tiver que corrigir a tua vida e tiver que corrigir com mão forte, Ele corrige. Mas você não é destruído. Ele te corrige, mas Ele mesmo te levanta. Fez a ferida e ligará. Ele pode te fazer morrer, mas no terceiro dia Ele te ressuscita. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava sudharias. Na canta lava sudhari conta ri canta lava sudhariastei. Rabahari conta lava sudharias. Louvado seja o Senhor. Versículo 11. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o exército de Israel, e os estranhos entravam pelas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém. Sortes quer dizer, eles repartiam. Eu pego o despojo daqui, você pega o despojo de lá, eu destruo aqui, você destrói ali. Tu mesmo era um deles. Estavam se regozijando no dia da destruição. Irmãos, a partir do versículo 12, a sétupla ofensa de Edom. Edom desagradou a Deus em 7 coisas. E Deus vai dizer uma por uma para Edom. Primeiro, tu não devias olhar para o dia de seu irmão no dia de seu desterro. Diga glória a Jesus. Primeiro, não devia olhar. Cuide da tua vida. Fala para nós assim, cuide da tua vida. Gente muito futriquenta, muito fofoqueira, que fica olhando. O outro bateu o carro. Irmãos, mas é uma coisa, sabe? Esses curiosos, sempre que bate o carro, juntam uns 50 em volta. Uns olhão assim, tudo olhando assim. Devia estar bêbado. Devia estar sem freio. Devia ser sem carteira. Não sabe de nada, vai metendo o pitaco. Fala assim, misericórdia. Irmãos, Deus não gosta disso. Fala assim, Deus não gosta disso. Tem gente curiosa aqui. Fala assim, misericórdia. Fala assim, vai se converter? Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já fiquei envolvido em acidente. Eu não era vítima, eu era o causador do acidente. Passei uma aflição tremenda. Mas graças a Deus o Senhor deu o livramento da vitória.
Isso foi há 8 anos, 9 anos atrás. Então, irmão, sempre que eu passo por um acidente, eu não fico olhando, eu já clamo, meu Deus, tem misericórdia. Eu já passei por isso. Aquele negócio de SEAT e polícia, aquele monte de gente. Clame ao Senhor. Fala para nós assim, clame ao Senhor. Seja crente, seja espiritual. Primeira coisa, tu não devias olhar para o dia de teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína. Segunda coisa, se alegrou. Fala assim, misericórdia. A sogra ficou doente. Também, né, pastor? A doença dela sai dela e vai para você. Fala assim, viu? Nunca se alegre com a desgraça dos outros. Nunca. Fala para o lado assim, nunca. Irmãos, misericórdia, tem gente lá que ficou assistindo o dia que foram enforcar não sei quem lá do Iraque, ficou lá. Será que vai ficar? Nossa, enforcou mesmo, será? Mas misericórdia, vai orar. Aquilo lá foi meia-noite, porque não estava orando. Diga glória a Jesus. Mas também o que ele fez? E você é santo. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Nem alegrar-se no dia de sua ruína. Meu amado, irmãos, porque nós como seres humanos sabemos alguns defeitos dos outros. E quando acontece alguma coisa com algum irmão da igreja, a gente assim, também, né, pastor? Ele é assim, assim, assim. Você não sabe. Irmãos, a pessoa fica falando isso, depois a desgraça vem para cima. Toma cuidado, fala para assim, toma cuidado. E outra coisa, terceiro, nem alargar a boca no dia da angústia, exatamente isso, ficar falando, bem feito, fazem misericórdia. Salmo 40 diz assim, maldita seja a vergonha dos que dizem bem feito, fazem misericórdia. Uma palavra que tem que ser riscada do seu vocabulário para sempre, é isso, bem feito. Nunca fale isso, fala assim, nunca fale isso. Louvado, Salmo 40, versículo 15, a tradução revista e corrigida diz, confundidos sejam em troca de sua afronta os que dizem, haha. Mas se você for para a revista atualizada diz, os que dizem, bem feito. Fazem misericórdia. Jesus eterno, Deus de glória, diga glória a Jesus. Senhor amado, versículo 13, nem entrar pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Irmãos, quer dizer, eles olharam, eles se alegraram, eles alargaram a boca, quer dizer, ficaram falando mal. 4, entraram pela porta. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o dia do seu mal no dia de sua calamidade. Esse aqui faz parte do primeiro, não é o quinto. O quinto é, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da calamidade. Quer dizer, não ficou apenas algo passivo, contemplativo. Eles já estenderam as mãos contra o exército. O sexto, versículo 14, nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. E o sétimo, nem entregar os que restassem no dia da angústia. Fala assim, misericórdia. Irmãos, tudo que Edom viu no dia da queda de Israel, no dia da queda de Jerusalém, que eles foram lá, eles olharam, eles se alegraram, eles alargaram a boca, eles entraram pelas portas, eles estenderam as mãos contra o exército de Israel, eles ficavam nas encruzilhadas e eles pegavam os que estavam fugindo para entregar. Misericórdia. Falando assim, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma coisa eu já aprendi no Senhor, vou dizer para os irmãos a minha experiência, na casa de operação de viciados alcoólatras da igreja, sempre aparece gente com problema com a justiça, com a polícia, com o juiz, com a ação criminal, etc e tal. Irmãos, mas igreja é como aquelas cidades de refúgio do Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Igreja, casa de crente, é lugar de refúgio. Irmãos, Deus não gosta quando vem um fugitivo para a tua casa e você entrega o fugitivo para os perseguidores. Deus não gosta disso. Isso é serviço da polícia e você não é a polícia. A polícia que faz o serviço deles. Nós temos que fazer o nosso, que é orar, jejuar, para essa pessoa se converter e ser batizada no Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora de Edom, pegaram
pegavam o que estavam fugindo, ia lá e entregava satisfeito para os babilônios. Irmãos, eles sofreram muito mais por causa disso, porque Deus viu. Irmãos, pecado tem consequência. Fala isso para o irmão do lado: pecado tem consequência. Deus vê. Irmãos, demorou 300 e não sei quantos anos, mas a profecia se cumpriu. Fala assim: misericórdia. Versículo 15: porque o dia do Senhor está perto. Canta lava suda rádio conta ricancinda lavastei. Fala para o mundo lá: do dia do Senhor está perto. Canta lava suda rádio, o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Irmãos, olha a continuação, versículo 15: como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Fala para o irmão do lado: você tem que ter temor de Deus. Temor de Deus. Olha o que você está fazendo. Fala para o irmão do lado: olha o que você está fazendo. Diga glória a Jesus. Meu Deus, diga glória a Deus. Filhos de pais alcoólatras, que veem os pais fazendo escândalo. Lembre-se de Sem, Jafé, que cobriram a nudez de Noé, no dia em que ele estava bêbado, exposto, decaído. Deus viu isso e Deus se alegrou. Filhos que encobrem as coisas feias que os pais fazem, não precisa ficar expondo. Fala assim: misericórdia. Honra teu pai e tua mãe. Está escrito lá em Efésios 6:1. Diga glória a Jesus. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Irmãos, casa que tem um filho rebelde, os pais repreendem os filhos, e os outros irmãos assim ficam horrorizados com aquele filho rebelde. Tome cuidado, tenha misericórdia, seja amigo, faça o possível para facilitar as coisas. Deus está vendo. Diga glória a Jesus. Quem tem autoridade para fazer alguma coisa é pai e mãe. Você é irmão, então seja irmão e não da onça, por favor. Faça misericórdia. Diga glória a Deus. Senhor amado, como tu fizeste, assim se fará contigo. Diga glória a Deus. Você trabalha numa empresa, tem um sujeito lá que está avacalhando, ele não está bem, ele está com problema no casamento, ele está com problema familiar, está com problema de saúde, ele está mal, e no serviço ele está mal, ele provoca, etc e tal. Não põe a tua mão. Irmãos, tem gente que gosta de pôr água na fervura, fazendo misericórdia. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo, fala assim: misericórdia. Sabe aquela expressão popular, espírito de porco? Fala assim: misericórdia. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Tem gente aqui que gosta disso. Tem gente que vê o outro lá no emprego que está sendo mal, ele dá um empurrãozinho assim, e fica esperando para ver. Fala assim: misericórdia. Deus está vendo, no dia que você estiver mal, vai ter alguém para te dar um empurrãozinho também para você cair. Fala assim: misericórdia. Deus vê, Deus é juiz, tem que ter temor de Deus. Esta palavra está escrita para nos ensinar. Fala para o mundo lá: do Jesus está te ensinando. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Quer dizer, pessoas que se aproveitaram do povo de Deus, pessoas que humilharam o povo de Deus, serão exterminadas, serão desfeitas. Irmãos, por isso que vale eternamente a pena ser povo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos que se levantaram contra o povo de Deus e foram exterminados para sempre. Já contei isso para os irmãos. Um filósofo famoso na França, quem aqui já estudou na faculdade, já ouviu falar do Voltaire, não sei o que lá, todo entendido, todo metido, lá em 1700 e qualquer coisa, e ele assim era inimigo número 1 da palavra de Deus.
E naquela época assim, do iluminismo, que estava florescendo o humanismo e o livre pensar, e os filósofos, porque o homem é o centro do universo. E esse Voltaire disse assim: mais 100 anos e a Bíblia deixa de existir. Irmão, sabe o que aconteceu? A casa de Voltaire está em pé até hoje, virou um museu, e a casa de Voltaire abriga hoje, 2007, na França, a Sociedade Bíblica Francesa. Diga glória a Jesus, porque Deus viu, Deus tirou. Voltaire, muita gente aqui nunca ouviu falar dele, mas a Bíblia está na tua mão. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava suda harias, na canta lava suda hadi conta, ricanta lava suda hariastei. Racanta lava suda hadi conta, ripa hadi canta lava suda hadi conta, ricanta lava suda harias. Na canta lava suda hadi conta, rita hariastei. Mas irmãos, as coisas acontecem assim. Eclesiastes 8 diz assim: não cai logo o juízo sobre a má obra. A pessoa pisa no povo de Deus e continua 5, 10, 15 anos. Irmãos, aqui os edomitas continuam mais 300. Mas o dia que foram exterminados, não sobrou um para contar a história. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, os juízos de Deus são verdadeiros. Vale a pena ser povo de Deus. A mão de Deus pode ser dura conosco de vez em quando. Irmãos, Hebreus 12:6, eu corrijo o que amo e açoito o que recebo por filho. Irmãos, Deus é um pai, diga glória a Jesus, e é um pai que surra os filhos, e surra para valer. Fazem misericórdia. Eu já levei surra de Deus que só pelo sangue. Diga glória a Deus. E não se alegre, porque senão... Diga glória a Jesus. Não fique esse risinho, não. Diga glória a Jesus, senão vai para cima de você. Diga glória a Deus. Irmãos, mas são mãos de Pai. São mãos que edificam. Os juízos de Deus, irmãos, às vezes quase nos destroem, mas depois o Senhor nos levanta e nós ficamos melhores do que antes, bem melhores do que antes, porque o juízo de Deus produz temor dentro de nós. Diga glória a Jesus. Agora, ser julgado com o mundo é ser destruído com o mundo. Então, meu amado, faça parte do povo de Deus, em nome de Jesus. Versículo 17, mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O povo de Israel foi para o cativeiro, mas voltou. Diga glória a Jesus. No ano 70 depois de Cristo, foi disperso de novo, mas voltou e está lá até hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, o povo de Deus pode de vez em quando perder tudo, mas depois recupera tudo de novo e mais um pouco ainda. Diga glória a Deus. Mas o povo do mundo perde tudo, perde até a alma, perde até a salvação para sempre. Então, meu amado, fique nas mãos do Senhor, mesmo que Ele te aperte, continue. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, persevera. Quem está entendendo Obadias, diga glória a Jesus. Versículo 18, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. José, o filho de Jacó, que herdou 2 tribos em Israel. Então, a palavra de Deus sempre usa palavras meio em paralelo, para dar um sentido mais poético. A casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque Deus disse. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é de estremecer. Isso aqui é uma profecia que foi profetizada e cumprida da parte do Senhor. Irmãos, Obadias é um profeta impressionante. Os irmãos viram, estão lendo comigo o livro. Ele não falou nada de si mesmo, não disse nem onde nasceu, nem de que tribo de Israel, nem de que cidade, nem quem era o pai, nem quem era a mãe, nem o que ele fazia. Ele não disse nada dele mesmo. Diga glória a Jesus. Ele só escreveu o que Deus disse. Diga glória a Jesus. Obadias é uma palavra em hebraico que significa servo de Deus. Fala para o meu lado, você tem que ser servo de Deus. E você tem que transmitir o que Deus quer falar. Fala para o mundo lá da tua boca, tem que dizer a palavra de Deus.
Louvado seja o Senhor. Versículo 19: os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria e Benjamim, a Gileade. Quer dizer, a terra de Edom seria repartida para o povo de Israel. Versículo 20: e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. Os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. O profeta estava dizendo, estes próprios cativos que estão indo humilhados pela mão de Nabucodonosor, sobre os quais você se regozija, estão indo, mas eles voltam, vão possuir a terra deles e a tua também. Diga glória a Jesus, porque são povo de Deus. Não brinque com o povo de Deus, não mexa com o povo de Deus, porque grande é o seu defensor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava sudhariás, lava sudhari conta ricanta lava sudhariás. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Rabahada canta labahariás, irmãos, ainda esse profeta, há 2.500 anos atrás, dizendo assim, um dia ainda Deus virá reinar. Um dia ainda Deus reinará aqui. Diga glória a Jesus. Ele 2.500 anos conseguiu ter um vislumbre de que um dia Deus reinaria. Irmãos, está perto esse dia, feche os teus olhos. Rabahari canta, lava sudhari conta, labahariás. O reino será do Senhor. Um dia que tudo será do Senhor, toda esta terra. E Apocalipse 21, e vi novos céus e nova terra, porque os céus e a terra já passaram, o mar já não existe. Rabahari canta, lava sudhariás. Irmãos, e um dia o Senhor reinará sobre todas as coisas. Por isso, meu amado irmão, que vale a pena servir ao Senhor. Por isso que tem que entregar a vida ao Senhor. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Entregue a tua vida ao Senhor. Rabahada canta labahariás, irmãos, o mundo apronta tanto, tem tanta corrupção nesse mundo, corrupção nos governos, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente esquecida, tem tanta desigualdade nesse mundo, mas um dia tudo isso passará. Deus é juiz, Deus está vendo, e um dia Deus reinará sobre tudo. Rabahada canta labahariás, 2 Pedro 3, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Rabacanta lava sudhariada canta labahariastei. Em Senhor amado, nós queremos nos humilhar. Senhor amado, reina em nossas vidas, reina em nós, reina em nossa casa, reina em nossa família. Senhor amado, não queremos fazer justiça própria, não queremos nos vingar a nós mesmos, não queremos tirar conclusões precipitadas, não queremos usar de juízo temerário. Senhor amado, queremos que o Senhor reine, queremos entregar todas as coisas nas mãos do Senhor. Rabacanta lava sudhari conta labahariás. Irmão, Jesus está aqui. Labahada canta labahariás, fecha os teus olhos, entregue toda a tua vida ao Senhor. Rabacanta lava sudhariás, lava sudhari conta ridhariastei. Entregue todos os teus caminhos ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Rabacanta lava sudhari conta labahariastei. Se tem alguém que está se aproveitando de você, se tem alguém que quer pôr jugo em você, Deus vê, Deus colocará a mão, Deus julgará, Deus fará justiça. Mas se humilhe perante o Senhor, não haja na carne. Racanta lava sudhari conta labahariás. Irmãos, o Espírito Santo está falando. Labahari canta lava sudhari conta ricancinda lavastei. Labahada canta lava sudhari conta ripahadhariás. Deus eterno, em nome de Jesus, produz temor na tua igreja, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor.
os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, ainda hoje, não apenas de palavras, ainda hoje.